formas do Paulo Mendes são prismáticas. Perguntava para ele, por que você não tem, como Oscar Niemeyer, as montanhas do Rio de Janeiro, as curvas? Por que seus projetos são retos? Ele, brincalhão, como sempre, dizia, eu não sei fazer curva. Mas, na verdade, havia uma preocupação com função, com quem ia morar, com não enfeite, né? O adorno na arquitetura, ele desprezava essas coisas. E a inovação do sistema construtivo. Esses modernistas, entre aspas, entendiam que as construções deveriam ser pré-fabricadas, pré-moldadas, para facilitar com que o desenvolvimento e que todos tivessem uma habitação, né? Que fosse construído fácil. Este é o arquiteto Carlos Palladini, falando sobre um amigo, o Paulo Mendes da Rocha, considerado um dos mais importantes arquitetos e urbanistas do Brasil. Este episódio do Painelcast, o 9º, é com Palladini e sobre ele, o Paulo. Esse é o Painelcast, o podcast da Associação de Engenharia, Arquitetura e Agronomia de Ribeirão Preto, a AEARP. Eu sou Fabiola, eu sou engenheira civil. Eu sou o Bruno, engenheiro agrônomo. E eu sou a Mirella, eu sou arquiteta e urbanista. Paulo Mendes da Rocha faleceu em maio deste ano. Desde a graduação em arquitetura em 1954 na Faculdade Mackenzie até o seu falecimento, recebeu prêmios, fez projetos incríveis, pensou arquitetura e elaborou conceitos. Sobre a história dele, a biografia, você pode ler em vários sites, inclusive tem um perfil bem legal no site do CAL. O link vai ficar na descrição deste episódio. Para este episódio, a gente conversou sobre o que podemos aprender com Paulo Mendes. E olha, nós aprendemos também muito com o Palladini. Aliás, por mim, eu estaria nessa conversa até agora. Bom, vamos ao episódio e se preparem. Tem conhecimento e emoção nesse papo. O que da arquitetura do Paulo Mendes vai se perpetuar? Eu entendo que tudo que ele fez vai se perpetuar. O que é mais importante é o que ele pensa sobre o que fazer com a arquitetura. Paulo Mendes era um arquiteto estudioso, um arquiteto que lia muito, que conhecia muito sobre o que não é arquitetura. Ele era estudioso de filosofia, de comportamento do ser humano, de como é que as pessoas devem agir com relação a outra pessoa. Ele tinha conceitos sobre o uso da cidade e o que é importante para as pessoas, os cidadãos que pertencem a essa cidade. Então ele lutava por uma cidade mais justa, uma cidade que é de todos, e isso é para mim o que vai se perpetuar. O que sobra? Sobra todo o conhecimento que ele passa para muita gente. O que vai perpetuar, que é a pergunta, sobre a arquitetura dele? Gerações de arquitetos que trabalham em cima dos conceitos que ele tinha. O pai dele era engenheiro. O senhor acha que essa origem familiar teve algum impacto em seus projetos? Eu acho que sim. Ele falava com conhecimento extremo sobre a questão dos materiais. Ele tinha uma relação muito estreita e de conhecimento com o sistema construtivo. Ele não fazia nada que ele não pudesse entender como é que funcionava aquele material e etc. E uma curiosidade que ele me contou aqui, nesse salão. Eu perguntei para ele, por que você estudou no Mackenzie, não na FAO? Ou por que não em outra escola? E ele disse, meu pai era diretor da Politécnica. Eu não ia estudar onde o meu pai seria o professor, seria privilégio e tal. E fui estudar no Mackenzie por isso. Mas essa influência é muito grande, né, nas questões dos materiais. Um grande calculista, melhor, engenheiro de cálculo estrutural, em Portugal, amigo recente do Paulo, que calculou para um outro Pritzker, que eles eram amigos, que é o Eduardo Souto Moura, visitando o estádio do Eduardo Souto Moura,
E esse engenheiro de cálculo estrutural foi quem calculou o Museu dos Coxos. E ele dizia que a facilidade de conversar com o Paulo pelo conhecimento técnico altíssimo que ele tinha. E na visita a esse estádio, o Eduardo Souto conta, olha, eu fiz o estádio assim, entra por ali, sai por aqui, tem tantos arquibancadas e tal, e tem uns tirantes, uns cabos de aço que sustentam. Ele virou para o engenheiro de cálculo e falou, esses cabos têm 9 milímetros de espessura? O cara falou, tem. Como é que você sabe? Ele falou, por causa da tensão que aquele bloco puxa e tal. Então ele tinha esse conhecimento técnico altíssimo, o que recebia elogios incríveis, né? Porque essa história do vão livre, essa história de como construir, de como ele tinha esse conhecimento, né? Então, quando ele veio aqui, ele falava em mecânicas dos fluidos. Uma pessoa com formação em engenharia fica titubeando nisso. E ele falava isso com a maior tranquilidade. O escritório dele era gozado, funcionava no IAB, ele teve um lá na Paulista, depois veio para o IAB, onde funcionavam vários escritórios de arquitetura. E era meio andar, assim. Então havia um pequeno corredor onde ficava a dona Dulcineia e a sobrinha dela, a Eli, que ficou com ele até esses dias. A Helena, esposa dele, tem um ateliê, é arquiteta de formação, mas fazia design e tal, num outro andar. E ele tinha uma biblioteca incrível, e tudo muito simples, e um espaço enorme, e um espaço pequenininho, que era onde ele trabalhava. Era uma mesa, os lápis, as canetas dele, e a estante atrás tinha muitas, mas muitas experiências. Era assim, uma lâmpada com um tirante, com um girinho no meio, uma lâmpada vazia. Eram mas muitas experiências. Uma curiosidade incrível, onde ele fazia todo esse arremedo do sistema construtivo. E eu estava pesquisando aqui, o senhor inclusive trouxe ele aqui na IARP, né? Na verdade, como é que foi? É uma outra história isso. Tinha um arquiteto aqui, que era o diretor de arquitetura, e a gente estava elaborando essa semana de arquitetura, semana técnica. E esse arquiteto, um bom amigo, que já faleceu, o Luiz César Barilari, e ele tinha uma admiração profunda com o Paulo. Aí ele falou assim, você é amigo do Paulo? Vamos trazer ele aqui na semana de arquitetura? Se vem uma figura como o Paulo Mendes falar, ele vai falar, se tiver 100 pessoas, 10 vão prestar atenção, 2 vão aprender alguma coisa. Esse era o meu propósito, de desenvolver o conhecimento, de fazer alguns arquitetos veem o que ele fala, veem o que ele lê, o que ele cita, e fala, eu estou no caminho certo, eu faço isso. Alguns arquitetos não têm o mesmo estilo, o mesmo talento, mas está trilhando o seu processo de arquitetura de uma forma coerente com o que é dito. E alguns que são alienados no estudo, quem sabe desperta para o estudo, para o trabalho, e entende que os arquitetos têm uma função social extremamente importante. Você não faz projeto para sair na revista, você não faz projeto para ficar famoso, você não faz projeto para ganhar dinheiro. Você faz projeto para que o ser humano seja beneficiado. A semana tinha essa intenção, de trazer as pessoas, para que as pessoas viessem. E, bom, e quem é que a gente traz? Traz as referências melhores, para que pudesse falar de igual para igual. Vamos trazer o Paulo Mendes aqui. Aí eu fui lá, né? Eu ia a São Paulo dar aula. Cheguei lá, professor, vamos lá em Ribeirão, tal. Você. Não, vou lá não. Fazer o que lá? Não, ia lá na outra semana. Não vou lá não, tal. O meu colega daqui já estava entrando em desespero. Ele era careca, não tinha como arrancar os cabelos, né? E vamos tocar, vamos fazer e tal, né? Como é que nós fazemos isso e tal? Então, no fim do 3º para o 4º mês, ele já estava vindo. Mas aí ele era uma figura muito engraçada. Ele falava assim, você pensa que eu não trabalho? Ele estava fazendo uma galeria de arte.
junto com um amigo que ele gostava muito. Ele era o predileto dele, que trabalhava com ele, que é o Martim Curulon. E o Martim também é um bom amigo que trabalha comigo lá na escola da cidade. Ele falava assim, eu estou fazendo uma galeria. Então eu saio de casa, venho aqui, trabalho, desenho, tomo um café, fumo, volto para casa. Aí eu vou lá em Ribeirão Preto e eu paro de trabalhar. Fazer o quê, né? Bom, aí a gente conseguiu o sim. Ele veio, tá bom. Mas eu quero ir de Puma. Eu falei, caramba, o que é Puma? Você sabe o que é Puma? Não sei. Puma é um trem de passageiro. Eu falei, mas não tem mais trem de passageiro. Ai, meu Deus. Figura, né? Eu não sei se ele ironizava, né? Porque ele sabe dessas Ah, ele coisas. deve ironizar. Brincando, né? Ele era extremamente irônico e dono de uma inteligência muito rápida, né? Enfim, conseguimos fazer ele de avião vir, né? Eu fui lá buscá-lo no aeroporto, junto com o colega. Quando ele sai ali naquele cordãozinho ali no aeroporto, o cara quase desmaiou. Aí ele, tal, com a maior simplicidade, uma bolsa, aquele jeitinho dele, sempre elegante, sempre de blazer, camisa para fora, aquele jeitinho dele. Com uma vontade doida de fumar. Fomos lá fora, fumamos, e ele ficou com a gente. Era de uma educação, de uma gentileza incrível, né? E isso, nesse tempo, a gente foi divulgando, deu de 800 a 900 pessoas. O Laguna virou e falou assim, eu nunca vi tanta gente na associação. E ele deu um monte de lição para a gente. A gente falou assim, a gente queria te mostrar um projeto do Quinício de Mello, que tem aqui, um dos modernistas como ele. Queríamos te mostrar um pilotis que tem aqui. Queríamos te mostrar a Praça 15. Eu falei, eu não quero nada disso. Onde tem um café? Eu falei, na Única. Ele falou, então vamos na Única. Chegou lá, ele pediu um café, tomou o café, saiu para fumar e ficou conversando com as pessoas. Só que as pessoas não sabiam quem era ele. E ele também não sabia quem eram as pessoas. Bacana, né? Tem uns livros incríveis, aí eu ia mostrar para vocês as dedicatórias e tal. Ele tem um livro que chama Maquetes de Papel, que é fininho assim e tem umas curvas de nível. O papel é recortado. Na verdade, ele foi convidado para dar uma aula na Universidade de Londrina, lá na Faculdade de Arquitetura. E isso foi em 2006, foi antes dele vir aqui. E tem umas fotos, ele com os meninos de primeiro ano, recortando maquetes de papel, que é o que ele fazia, para estudar o volume do trabalho, dos projetos dele. E ele recortando com os meninos e tal, não sei o quê. Fez nada, deu a aula dele, voltou para São Paulo. E a professora que convidou, olhou e falou, pô, o cara ganha. Era o início das aulas. Em janeiro eles comunicam, né? Ele tinha ganhado o Pritzker. Aí, isso que me emociona. O tamanho do cara, né? A professora foi até o escritório e convidou, como eu, insistiu, ele foi lá, deu a aula para as crianças, né? Voltou. Ela foi lá e falou, pô, você ganhou o Pritzker e foi lá dar aula. Ele falou, você vê que arquiteto que você conseguiu? Bacana, né? Ele já tinha ganhado o Pritzker, que é o melhor arquiteto do mundo naquele momento, né? Pelo conjunto da obra. Então, numa das perguntas que vocês fizeram, o que significa? Significa para o mundo. E os conceitos e tal, né? Do trabalho dele, conhecimento técnico e tal. E ele foi dar aula. Foi lá explicar, ó, recorta assim, cola assim. Louco isso, né? Naquele período que ele ficou, que o senhor falou, sem fazer nenhuma obra pública, dos 80 aos 90... Não sei se nenhuma, mas assim, pouquíssimas, né? Ele ficou sem trabalho uma época, sem trabalho. Ele estava mais fazendo residência... Residência já é trabalho, projeto, né? Não, lógico. O meu escritório em Ribeirão Preto se sustenta pela residência. Quando surge uma escola para você construir, que é o que eu mais gosto de fazer, restauro. Um no ano, no outro ano não tem, no outro tem, enfim, né? Mas um arquiteto do nível dele, com os espaços públicos, deveriam estar na mão dele, né? Sim.
Mas a minha dúvida, a minha curiosidade dele, quando ele fazia essas residências, ele tinha uma assinatura, porque eu acho que como ele era uma pessoa que tentava entender muito o seu cliente, ele provavelmente não tinha uma obra específica, um jeito específico. Cada obra seria uma obra de arte independente que o jeitão visava... dele, mas assim, os conceitos, por exemplo, eu não sei se você conhece o Artigas, é um dos caras que escreve sobre a arquitetura da Escola Paulista Modernista, né? E o Artigas tinha frases, o Artigas era uma pessoa envolvente, ranzinza, bravo, mas envolvente. Ele nunca chegou, um outro professor que conviveu muito com ele me falou, que ele nunca chegou até a escola, aliás, é um dos que vieram aqui, que é o Décio Tosi, falou, nunca chegou na Faculdade de Arquitetura a ser uma novidade. E uma das coisas que o Artigas falava, é isso que eu tentei dizer das duas casas e tal, ele falava diferente, ele falava que a cidade é a habitação, é a casa. E a casa é a cidade. O que o Paulo faz quando ele fala isso? Construiu para um cara de uma galeria, que é o Milan, uma casa que a rua entra para dentro de casa. Ele entrou com asfalto na garagem e entrou com asfalto dentro da sala de estar. E a casa é asfaltada até hoje. Entende? Quer dizer, quem é que pensa em tirar o porcelanato, imagina hoje, de 1 metro de placa, sem rejunto e tal, e asfaltar a sala. Asfaltar a Né? Não tem nexo isso, entende? Aí ele fez uma casa para ele, toda pré-moldada. E as vigas em pré-moldado não se encaixam, né? Elas se apoiam. Então a casa é linda, e os quartos ficam no centro. E aonde está essa janela? No teto. Aí perguntaram, pô, o cara nasce com o sol na cara? Não, porque é que nem teto solar, sabe? Mas, por outro lado, ele falou, depois das 7, o que você está fazendo na cama? Né? Vai ler, vai estudar, vai trabalhar. Não é isso? Ele chega de metrô, na chuva, junto com 2 caras da prefeitura, 2 engenheiros e o secretário, no metrô, na estação, não me recordo agora, já eu leio. Ele chegou, o cara cheio de rapapé com ele, com uma amiga nossa, que falou que é arquiteto. Essa visão, essa presença desses caras é que faz a diferença entre eu, um arquiteto comum, e ele, um arquiteto de talento, que as pessoas acham gênio e tal. Essa visão que eu não consigo ter e os arquitetos normais não conseguem ter. Como estava chovendo, e o cara cheio de rapapé, olha, mandei buscar uns guarda-chuvas, o terreno é lá. E mostrava, nos arredores de São Paulo, é longe lá, mas vai ter. Ele falou, não, a gente vai fazer o poupa-tempo, que era o que eles estavam querendo, aqui. Ele falou, aqui aonde? Aqui. Como é que as pessoas que usam o transporte coletivo vão ao poupa-tempo? Sai no mezanino do metrô, que era onde eles estavam, e ele olhou para baixo e tinha um estacionamento. Ele fez uma laje sobre o estacionamento, o poupa-tempo é lá. Então, assim, você leva, e eu e a Mirella, desculpe, vou fazer uma brincadeira. Fique à vontade. Até ali em Bonfim, fala, a gente vai fazer aqui uma estação e tal, é nesse lugar aqui. E se estiver chovendo, a gente espera passar a chuva, vai até o lugar e constrói no lugar que o cara quer. Ele mudou tudo. Mudou tudo. Economizaram, construíram de concreto, as estações do metrô são de concreto em São Paulo, né? E pronto, fez ao poupa-tempo. Assim como ele chegou no Sesc 24 de maio, que é lindo, né? Ele convenceu as pessoas que tinha que ter uma piscina para todos no centro de São Paulo. E construiu a piscina lá no teto. E aí falou que era uma antiga loja, se não me engano, da Mesbla e tal. E ele foi reformulando. E ele olhou na janela e falou, o que é isso? É 2 edifícios sem significado. Vamos comprar o edifício e fazer todas as instalações do edifício aqui. Fez um anexo. No subsolo ele pôs o teatro. E tem um tubo na piscina. Se pegar fogo é só abrir a piscina. O
O corpo de bombeiro ficou encantado. A reserva de água não é no subsolo, é no teto. É a piscina de todo paulistano, que trabalha no centro, pode nadar lá. As pessoas, ele fez um espelhinho d'água de proteção. Vocês conhecem o César 24? Vocês têm que Não. conhecer. Incrível. Ele fez com a Marta Moreira, uma arquiteta incrível. E eles fizeram um laguinho. As pessoas sentam e põem o pé na água. E ficam ali no centro de São Paulo, cara. Então esse é o Paulo, né? O que vai ficar? Vai ficar uma arquitetura para todo mundo. Tem algo na arquitetura do Paulo Mendes que você criticaria? Não tem como, né? Acabei de analisar dessa forma. Eu vou te dar uma frase. Vou te dar ela de presente. Eu já dei ela para a Daniela outro dia. Amigo meu não tem defeito. Ponto. Tá, eu não vou dizer para você assim, olha, ele tinha um defeito, ele fumava muito. Não dá, né? Ele tinha um defeito. Eu não tenho. Amigo meu, eu respeito como ele é. Se eu ficar pontuando, eu não sou amigo do cara. O Paulo era um amigo incrível meu, né? Eu tinha um problema e ia lá conversar com ele. Um privilégio até, né? Agora, ele era aberto a todos. Eu não sou isso. Você chegava lá, eu estudo lá em Ribeirão Preto, o meu professor de projeto, não vou falar nome, falou isso, o que o senhor acha? Ele senta aqui, abria o projeto, conversava com você. É desse jeito, não era privilégio meu, era de qualquer um. O escritório dele nunca fechava a porta. Você colocava a cara lá e tal, vinha ali. Você quer? Eu estudo em Ribeirão Preto, o Paulo está aí, o professor Paulo, sei lá como. Está ali. Ele vinha, mas que coisa bonita, tal, né? Nossa, que incrível. Desse jeito, né? Oi! Vamos dar uma pausa no episódio para um recado bem rápido. Sabe o que é ser AEARP? É fazer parte de um grupo que se apoia. Compartilha conhecimento técnico. E tem acesso a convênios exclusivos. Se você é, como nós, profissional de arquitetura, engenharia ou agronomia, Seja AEARP. Associação de Engenharia, Arquitetura e Agronomia de Ribeirão Preto. Siga @AEARP. Conheça www.aearp.org.br. vou para a associação. Sou a AEARP. Alô, alô? Testando? E para terminar, tem alguma história sua com ele que, em sua opinião, ilustra a personalidade do Paulo Mendes? Tem várias, viu? Muitas. Mas uma me marcou bastante e me emociona. Não é toda hora que você tem que ficar falando, contando essas histórias. Mas eu dou aula numa escola em São Paulo que chama Escola da Cidade. E se você sair da Escola da Cidade, tem mais dois lotes, assim, um terreno, que é um estacionamento, e um prédio. E atravessar a rua, você entra dentro do IAB. O edifício do IAB fica o escritório do Paulo. Ficava, né? Ainda está lá, não sei. Então, qual é a ideia? Eu estava lá na escola, e você tem irmão, tem irmã? Normalmente, Eu tenho duas irmãs. ela só te enche as paciências, tem hora. Com certeza, o tempo todo. Eu estava lá em São Paulo, a minha irmã mora em Campinas, me ligou. E me aborreceu com a conversa, né? Irmão é assim, daí... 2 minutos brigando, 2 daí a hora minutos... já está de volta. Todo mundo se amando. Tá todo Mas mundo ela certo. me aborreceu. Então, eu recebi essa conversa atrapalhada, olhei, não tinha amigo nenhum lá, atravessei a rua, fui e entrei no escritório do Paulo. Cheguei lá. Ele está ali desenhando. Ele já veio. Oi, tudo bem? Então, ele percebeu que eu não estava bem. Que você estava bravo. Não fico bravo. Se eu ficar bravo, você não tem noção. Eu não fico. Estava aborrecido. Sabe, aquelas mesmices, aquelas coisas complicadas de se resolver. A gente sabe como é que é.
Então, é como se você fosse um psicólogo, sabe? Eu vou conversar com um amigo. Cheguei lá, ele, oi, como vai? Tudo bem, tudo bem. Você chegou em boa hora. Ele percebeu pela fisionomia que eu não estava bem. Senta aqui comigo, nessa salinha que ele faz projeto. Tinham vários desenhos em papel manteiga, mas vários. Falou, me ajuda aqui. Estou fazendo esse projeto, tem um declive, eu fiz um volume prismático, e a ligação com o outro, por causa do declive, não estou conseguindo resolver. E foi conversando comigo, explicando. Quando veio, eu estava com a lapiseira na mão. E ele falando, e tal, o que você acha disso, daquilo e tal, não sei o quê. E ele foi me deixando das coisas que eu mais gosto de fazer. Quando eu casei, eu falei para essa minha sócia, você tem um problema, se gerar ciúme. Ela também é arquiteta, ela é minha colega de turma. A arquitetura vem antes de qualquer coisa para mim. Aí ela falou, não, tiro de letra isso. Às vezes não. E aí, e fiquei lá conversando com ele. Ele não tinha problema nenhum. Você acha que o Paulo Mendes tem algum problema para resolver o projeto? Tem. Ele mostrou para mim que ele é um ser humano, ele mostrou que é simples, mostrou que pode ajudar um amigo, mostrou um monte de coisas que eu só percebi muito depois. Me deixou alegre, olhou o relógio, quer dizer, passou o tempo como aqui, muito tempo. Nós descemos. Quando nós descemos, chegamos na calçada, sabe essas bocas de lobo? Tinha uma aberta, tinha um cara de braço cruzado com aquele triângulozinho. E saiu um cara lá de dentro, com capacete, tal, não sei o quê, estava mexendo lá nas instalações. Saiu, e ele fuma, né? Fumava muito. Ele estava fumando, o cara saiu lá de dentro, pôs um cigarro na boca e falou, o senhor acende o meu? Ele acendeu o cigarro. Quando o cara, obrigado, saiu do lado, ele virou para mim e falou assim, isso são urbanidades. Então, a urbanidade seria a qualidade ou condição de ser urbano. De ser um ser humano, se relacionar com o outro e tal. Então, ele está me tratando dessa forma. Quando chegou na rua, é urbanidade, é um cara que ele não conhecia. Falou, isso são urbanidades. Você tem duas opções, ou você almoça comigo com a Helene, ou você vai dar sua aula. Eu falei, eu vou dar minha aula. A gente almoça outro dia. Fui contente da aula. Então, era uma pessoa assim, dentro dessa genialidade, desse nome, desse respeito no mundo inteiro e tal, ele tratava todas as pessoas de maneira igual e ainda, com todo o seu conhecimento, suas ironias, suas formas de dizer, né? Ele dizia assim, as pessoas não moram no projeto, moram no endereço. Uma das conversas que tivemos nessa reunião. E depois ele declara isso. Ele fala assim, você não mora no projeto do Paulo Mendes, você mora em Ipanema. Né? Então, eu moro na Fiuza, você não mora no projeto do fulano. E ele tem razão nessas questões. Né? E aí a questão da urbanidade, da convivência, do olhar pela cidade, dessa qualidade de relacionamento, de respeito às pessoas, ele passava o tempo todo. A observação que ele falava com você, levava você a voltar para trás, estudar, rever, para chegar aqui. Você não tinha chegado. Então, ele fazia você raciocinar o tempo todo. Isso é ótimo, né, Palladini? Porque eu acho que hoje em dia a gente falta muito isso, né? Principalmente pensando nesses arquitetos, que hoje em dia a gente tem que tem mais essa postura de artista mesmo, muitas vezes não teria esse tipo de sensibilidade, que eu encaro como uma sensibilidade, esse humor dele... Artista é o Paulo, artista é o Oscar, artista é, sei lá, esses outros, Sim, o com Ride, certeza. os que estão vivos, mas são novos, mas que seguem essa linha. São artistas, sim, são arquitetos, são uns ligados à técnica e à arte. Mas eu acho que tem muito isso também. E aí você começa a fazer um comparativo, por exemplo, entre o Paulo, todo o vínculo que ele tem com a cidade, igual você comentou sobre a urbanidade.
Você vê que isso é característico dele, ele Sim, realmente ele é atravessava a preocupado, rua, ele tomava aproveita. café, e os garçons conheciam ele como conhecia a mim e tal. Exato. Era mais um professor lá, entende? Ninguém Exato. sabia que era o Paulo E aí Mendes. você se depara com outro tipo de profissional que se intitula, né, sendo o arquiteto. Eu acho que é aí que está a diferença dessa coisa dele ser gênio, ser respeitado no mundo e tal. Sim. A arquitetura precisa de um pouco de humildade no fazer, na engenharia, na construção. Todas as Falta profissões hoje falta humildade, né? A arrogância das pessoas é que tá, eu sou melhor do que você. Então falta humildade. Por mim, eu ficaria aqui pra sempre. Você gostou desse episódio? Conta pra gente nas redes sociais da iArp. Agora temos um Instagram exclusivo, o @painelcast. Siga a gente lá. Se você quiser falar com a gente também, pode ser por e-mail no painelcast@iarp.org.br. Pode mandar elogios, críticas, sugestões de pautas. Vamos conversar com a gente? Esse é o Painelcast. O podcast da Associação de Engenharia, Arquitetura e Agronomia de Ribeirão Preto. A AEARP. Direção e edição da jornalista Daniela Antunes e a produção da Texto e Cia Comunicação. A trilha é da Blue Torch. Até a próxima. Tchau!